sabia que no paciente que está sob ventilação mecânica, diferentes ciclos respiratórios podem acontecer? E isso vai dar origem aos diferentes modos e modalidades da ventilação mecânica. Nós temos, por exemplo, os ciclos que são chamados de mandatórios, que de forma bem resumida tem a participação do ventilador. Mas nós podemos ter também, mesmo com o paciente em ventilação mecânica, eu sei que vai parecer um pouco estranho, mas ele pode estar fazendo ciclos que são chamados de espontâneos. Quer entender um pouquinho melhor esse tema? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. A partir de agora, nós vamos voltar a ter vídeos semanais aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Se você já me acompanhava há um tempo, bem-vindo de volta. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisiologia respiratória, fisioterapia respiratória, em especial na população neonatal e pediátrica. Mas tem também bastante conteúdo de suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Então, se você se interessa por esses temas, te convido a ficar por aqui. Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos para que eu possa te ajudar cada vez mais. Bom, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje, que, como eu disse lá no início, vai ser a gente falar sobre os diferentes ciclos respiratórios que podem acontecer durante a ventilação mecânica. Para a gente entender melhor esse tema, a gente precisa relembrar, existem alguns vídeos já aqui no canal com temas relacionados, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, mas a gente precisa relembrar que durante a ventilação mecânica, o ciclo respiratório ele acontece de forma um pouco diferente de quando o paciente está em respiração espontânea. Quando nós estamos aqui em respiração espontânea, o que dá início à inspiração? É a contração do diafragma e de outros músculos inspiratórios, mas principalmente do diafragma. A partir dessa contração do diafragma, a inspiração acontece até que esses músculos inspiratórios, em especial o diafragma, relaxa e a expiração acontece, até que haja uma nova contração para que o paciente possa inspirar novamente. Quando o paciente está em ventilação mecânica, nem sempre ele está sendo capaz de realizar essa contração ou de pelo menos avisar o ventilador de que ele está tentando respirar ou não. O paciente pode estar, por exemplo, sedado, com bloqueador neuromuscular, que ele não consegue fazer contração muscular, ou porque ele teve uma lesão neurológica importante, ou porque ele entrou em fadiga muscular respiratória, enfim, existem N motivos que levam o paciente à ventilação mecânica, mas vamos imaginar que ele não esteja participando da sua ventilação. Então, pensando em tudo isso e pensando que o ventilador mecânico é uma máquina, é um equipamento, e a gente precisa avisar esse equipamento o que a gente quer que ele ofereça para o nosso paciente, aí dá origem aos diferentes modos e modalidades ventilatórias, mas a gente precisa dividir esse ciclo respiratório na ventilação mecânica de forma um pouco diferente. Como que vai acontecer essa diferença? Quando for ser iniciada a inspiração, eu preciso de um mecanismo de disparo. Disparo nada mais é do que o que vai dar início à inspiração. E até quando essa inspiração acontece? Aí eu preciso do mecanismo de ciclagem. Até atingir o mecanismo de ciclagem, por exemplo, até atingir o volume corrente pré-determinado, se o paciente estiver sendo ciclado a volume, ou até atingir o tempo inspiratório, se ele estiver ciclando a tempo, e assim por diante, mas de acordo com a ciclagem, atingiu a ciclagem, vai acontecer a expiração. Então, retomando, eu tenho a fase do disparo, que vai dar início à inspiração, até atingir a ciclagem, que vai dar início à expiração. E depois eu preciso retomar com disparo, in, ciclagem, ex. Disparo, in, ciclagem, ex. E assim por diante, tudo bem? Por que eu estou relembrando tudo isso aqui com você? Por quê? Dependendo da forma de disparo e de ciclagem que o ventilador está fazendo, ou que o paciente está colaborando ou não, isso vai dar origem aos diferentes ciclos respiratórios que acontecem durante a ventilação mecânica, ou que podem acontecer durante a ventilação mecânica. Por exemplo, quando tanto o disparo como a ciclagem são realizados pelo ventilador, e isso, então, quer dizer que esse disparo ele está sendo a tempo, porque não tem a participação do paciente. Quando o paciente não participa do seu disparo, necessariamente ele vai ser um disparo a tempo, pensando em ventilação mecânica básica.
Aí a ciclagem pode estar acontecendo, por exemplo, a tempo ou a volume. Isso significa que vai ser ajustado lá o parâmetro no ventilador mecânico e, independentemente do esforço do paciente ou não, é o ventilador quem está iniciando a inspiração, ou seja, está fazendo o disparo, e é o ventilador que está fazendo a ciclagem. Veja que o ventilador mecânico, nesse ciclo, fez tanto disparo como ciclagem. Por isso a gente chama esses ciclos de ciclos controlados. São ciclos controlados pelo ventilador em que o paciente não vai ter participação. Agora, vamos imaginar que esse paciente, ele está conseguindo iniciar a sua inspiração. Ele está conseguindo disparar o ventilador. Ele não consegue fazer o restante, ele não vai ser responsável pela ciclagem, por exemplo. A ciclagem vai acontecer de acordo com o que eu ajustei no ventilador mecânico. Mas o esforço do paciente foi capaz de disparar, foi capaz de fazer, então, ter uma alteração de pressão ou de fluxo, dependendo da sensibilidade que foi ajustada, a ponto do ventilador perceber que esse paciente estava fazendo esforço e dar início, então, à inspiração. Quando esse disparo aconteceu por esforço do paciente, a gente vai chamar de disparo a pressão ou disparo a fluxo, e quando ele está acontecendo, então, significa que o paciente está participando. Se aconteceu essa situação, que o disparo foi feito pelo paciente, ou seja, é um disparo a fluxo ou a pressão, mas a ciclagem continua sendo realizada pelo ventilador mecânico, e aí a gente tem, por exemplo, a ciclagem a tempo ou a volume, a gente tem o que a gente chama de ciclos assistidos. Olha só, o paciente disparou, mas o ventilador quem fez a ciclagem. Então eu tenho tanto o paciente participando como o ventilador participando também. Por isso nós vamos chamar de ciclos assistidos. E por fim, nós podemos ter uma situação em que o paciente tanto dispara como ele cicla o ventilador mecânico. Quando ele está disparando o ventilador, ele está fazendo um esforço suficiente para o ventilador perceber que ele está tentando inspirar. E aí o ventilador vai abrir a válvula para mandar a inspiração para esse paciente. Mas pode acontecer de ele estar numa modalidade específica, como por exemplo a PSV, a ventilação por pressão de suporte, em que vai ser o próprio esforço do paciente que vai ser percebido como um mecanismo também de ciclagem. Quando o paciente fez uma queda do fluxo inspiratório, e aí a gente fala que a ciclagem é a fluxo por conta disso, o ventilador percebe e abre a válvula exalatória para que o paciente possa expirar. Então perceba que foi o esforço do paciente que tanto disparou como ciclou o ventilador mecânico. É isso que nós chamamos de ciclos espontâneos, quando tanto o disparo como a ciclagem são realizadas por esforço do paciente. Isso não quer dizer que ele está respirando sozinho, ele ainda tem a ajuda do ventilador, obviamente. Ele está lá com uma pressão de suporte, ele está com uma pressão durante todo o ciclo que é a PIP, enfim. Mas eu chamo de ciclo espontâneo porque foi tanto o esforço do paciente que disparou como o esforço do paciente que ciclou aquele ventilador mecânico. Tudo bem? Retomando então, nós temos aqui 3 tipos de ciclos que podem acontecer. Quando tanto o disparo como a ciclagem são realizadas pelo ventilador mecânico, os ciclos são chamados de controlados. Quando o disparo é feito por um esforço do paciente, mas a ciclagem é realizada pelo ventilador mecânico, nós chamamos de ciclos assistidos. E quando tanto o disparo como a ciclagem são realizadas pelo próprio paciente, nós chamamos de ciclos espontâneos. A mistura desses ciclos, quando eu tenho, por exemplo, ciclos controlados, assistidos e espontâneos acontecendo, eu posso ter diferentes modos ventilatórios. Modo controlado, modo assistido controlado, modo SMV, modo IMV e assim por diante. Mas aí é papo para outro vídeo, que inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre os diferentes modos ventilatórios. Eu te convido a assistir, vou deixar aqui no card para você poder assistir esse vídeo. Mas o que eu queria que você entendesse nesse vídeo são essas diferenças entre os ciclos que são chamados de controlados, assistidos e espontâneos. E mais um detalhe importante, sempre que tiver a participação do ventilador,
eu vou chamar aquele ciclo de ciclo mandatório. Mesmo que o paciente comece o disparo, faça o disparo e o ventilador fez o restante, a gente chama aquele ciclo de mandatório. Então, tanto os ciclos controlados como os ciclos assistidos podem ser chamados de ciclos mandatórios porque tem a participação do ventilador mecânico. Tudo bem? Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a entender esses diferentes ciclos ventilatórios. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima oportunidade. Até mais!